estar aqui, né? Começamos a gravar. Eu gosto muito de honrar, principalmente quando eu faço encontros em dias, né, que são de finais de semana, de descanso. E muito cedo, eu gosto muito de honrar quem se organizou para estar aqui com a gente. Então, quem for chegando, eu vou liberando a sala. Mas então já vamos começar, que a gente já esperou 6 minutinhos ali. Bom, meninas, eu acho que todas que estão aqui estavam a semana passada, né? Sejam todas muito bem-vindas a esse encontro extra aqui do Start. Então, para quem não estava no encontro passado, o Start é um programa de mudança de hábitos e de emagrecimento que sempre aconteceu em 4 semanas. Essa edição em especial vai acontecer em 5 semanas. Nós vamos ter várias estratégias alimentares aí. E a semana que vem a gente já começa, o sábado que vem, o nosso encontro é de apresentação da semana 1. Estejam todas presentes para que vocês consigam tirar dúvida, né, de como que vai ser a semana. E a partir da semana que vem, a gente deixa aberto já nosso grupo do WhatsApp para interação. A Tawane, que está aqui, participaria novamente se não estivesse gestante, Sim. mas já participou. Quer começar falando um pouquinho de como foi sua experiência, Tal? E daí eu já deixo a palavra para você. Você se apresenta. Tá É, bom, Mia. eu só quero já, antes de mais nada, agradecer a Tawane por mais uma vez falar um sim para mim. Convidei hoje para ela estar aqui. Ela é psicóloga. Eu amo ela, o conteúdo dela, né? Ela é incrível. E sempre que tem qualquer coisa sobre a parte da mente, da área da psicologia, para a gente tratar, eu sempre peço para ela vir aqui, porque é uma profissional que eu confio muito, gosto muito do trabalho, da metodologia. Então, hoje, antes da gente começar tudo isso, eu gostaria muito de trazer esse conteúdo sobre a questão da mente. A semana passada, a gente fez um encontrinho sobre saúde da mulher, suplementação, carências Uhum. nutricionais, que é uma coisa que a gente precisa ajustar, começar ajustando a bioquímica. Inclusive, falei deficiência de vitamina D, de absorção de B12, levam a sintomas de depressão, de pânico. Foi falado no nosso encontro passado, só para você se situar, né, Tal? Então, a gente ajusta a bioquímica. Uma vez que está ajustada, se ficam outras questões, é a parte da mente que a gente também precisa trabalhar simultaneamente em todo esse processo. Sejam todas muito bem-vindas, aproveitem muito, tá? E passo a palavra para a Tawane Jalotto. Fala aí, como foi sua experiência com o Start e manda bala. Depois Deixa eu, começamos, sim. deixa eu inativar meu áudio. Bom dia, gente. Então, como a Michelle falou, eu sou a Tawane. Vou recapitular um pouquinho da minha história. Eu fiz o Start já fazem 2 anos. Eu amo esse tipo de programa, eu adoro o desafio de maneira geral. Eu acho que é algo que motiva quando a gente faz as coisas em grupo. É diferente, porque não é mais eu tô fazendo sozinha, são várias pessoas olhando para uma mesma direção. Então, isso vai facilitando o processo. Meus resultados foram assim, ótimos. Eu acho que eu perdi cerca de 7 ou 8 quilos. Não foi, Mi? Foi muito bom mesmo, assim. Então, eu recomendo, eu falo assim, sempre que tem eu faço. Eu só não faço mais porque as últimas vezes eu estava grávida, né? Eu tô com um bebezinho de 4 meses, então se vocês ouvirem um chorinho em algum momento, é porque ele acordou e eu tô grávida de novo. Então, dessa vez eu também não pude participar. Mas eu Ah, e como a maioria aqui estão casadas, até tem mãe, nós entenderemos caso você precise de uma pausa amo. para atender o Theo, tá? É só falar, a gente dá aquela pausa e vai buscar um café, né, meninas? Tá bom. Agora ele tá com o pai dele, né? Tá ali com o meu marido. Então, é pra tudo correr conforme planejado. Mas qualquer coisa também eu aviso vocês. Mas assim, eu acho que esse tipo de programa ele vai ajudar não só na parte física, né? Que é a gente ter o resultado, mas nessa mudança de mentalidade, principalmente do autoconhecimento, de entender qual estratégia funciona para mim, para a gente usar a longo prazo na vida. Se eu faço o desafio só pelo desafio, muito provavelmente eu vou
ter um reganho de peso, eu vou desistir depois. Por quê? Porque eu só quero o resultado. Agora, se eu utilizo desse desafio para me conhecer, para aproveitar e entender o que faz sentido para mim, o que o meu corpo se adapta melhor, como eu me sinto mais disposta e tudo mais, a gente percebe como já ganha uma outra função, como já ganha, acho que até um outro resultado, né, quando a gente pensa ao longo da vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre toda essa parte que não vai envolver só o comer, só a caloria, vamos dizer assim, só a comida, mas esse movimento, essa motivação para chegar até ela. Então, eu vou dividir a tela e aí a gente começa. Aí. E se por acaso eu começar a travar ou algo assim, vocês me avisem, porque por conta da chuva, às vezes dá uma osciladinha. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre as armadilhas da mente, um pouco sobre esses vilões, né, nesse processo de perda e de manutenção do peso. E a primeira coisa que a gente precisa falar é: o nosso corpo está em constante busca pelo equilíbrio. Quando ele começa a entrar em desequilíbrio, a gente tem um monte de sistema no nosso corpo que vai indicar qual necessidade está surgindo e como a gente pode fazer para atender essas necessidades. Isso vocês podem reparar que não é só com a comida. Por exemplo, eu estou com sede, eu vou sentir minha língua seca, eu vou sentir ali uma vontade de beber água. Isso é o quê? É o nosso sistema corporal sinalizando que tem algo que precisa da minha atenção, né? Vamos dizer assim. Então, pensa comigo, antigamente, lá na época dos homens das cavernas, né? A gente não tinha comida. A gente precisava sair para caçar, para comer. Precisava ser uma motivação muito grande para eu ir atrás dessa comida. Porque se eu saio ali da minha caverna, eu posso ser atacada, eu posso ser morta, pode vir um bicho me atacar. Então, eu precisava que esse sistema da fome ele fosse de fato um sistema que aparecesse para que eu fosse atrás desse alimento e também sobrevivesse, né? Hoje, por outro lado, né, eu falo, a gente não precisa nem mais ir no mercado, né? Eu tinha escrito sair do mercado, comprar comida, mas nem precisa. A gente pode ir na despensa, pode pedir um iFood. E assim, a comida ela tá ali o tempo todo disponível. E aí o que acontece? A gente começa a evoluir e a comida também começa a ganhar um outro valor, né? Agora a comida não é igual lá nos Homens das Cavernas, né, que era apenas para nutrir. A comida ela começa a adquirir um valor social. Então, ela se torna um evento, uma celebração, quando a gente vai fazer algum tipo de ritual ali, né, com os amigos, sair. É o primeiro momento, então, que o comer sai dessa questão fisiológica apenas para algo mais cultural, social. Então, esse sistema que antes era só interno, só ali, modular aquela fome, começa a ser um sistema externo também. Eu preciso comer para fazer parte desse grupo, eu preciso comer porque eu estou feliz, eu preciso comer porque eu estou triste, né? A gente começa a trazer para esse interno, que agora virou externo, essa função da comida, né? E da bebida também. Então vem o surgimento das indústrias e elas fazem uma coisa que foi uma sacada de mestre, assim, né? Que é o quê? O que a gente precisa para sobreviver? Açúcar, sal e gordura. E eles pegam esses três elementos e colocam tudo num produto só. E aí, qual que é o resultado de tudo isso, né? A gente hiperestimula o nosso sistema de recompensa. Então, lá dentro do nosso cérebro, a gente tem o córtex frontal, que ele é responsável por a gente tomar decisões, né? Então, vou comer, não vou comer, tô com fome, não tô com fome. Ele vai trazendo essa questão do raciocínio. Quando a gente hiperestimula ele, é mais difícil para ele conseguir tomar uma decisão acertada. Porque ele vai comer aquele pacote de Doritos, vai falar: meu Deus, que delícia, eu preciso de mais. Porque vai ter esses três elementos. Não é o sabor na boca só, mas é a sensação que passa lá dentro do cérebro. Então, as indústrias pegam esses elementos e transformam os alimentos em algo viciante, de fato. Por que é tão difícil? Vou comer um bis e não vou comer a caixa inteira. Porque o alimento é feito para você comer a caixa inteira. O pacote de bolacha é feito para você comer ele inteiro, até não sobrar nada. Exatamente porque é totalmente modificado. Exatamente porque seu cérebro vai querer mais e mais e mais, né? Então, esse sistema de recompensa, né, que antes era regulado naturalmente, ele começa a se desregular, né? E a gente começa a passar por cima desse sistema homeostático, que é esse sistema do equilíbrio. Então, ele começa a ficar desregulado. E aí, com isso, né, as pessoas começam a ingerir mais e mais e mais calorias. E por que é importante aqui a gente falar calorias e não comida? Porque não é uma. Pode reparar, quem fala assim, olha, tem problema de peso e tudo mais. Não é que come muito,
é que come muita coisa que tem caloria vazia e que é extremamente calórico. Então, vou usar o exemplo do Doritos, né? Tem 900 calorias um pacotinho. Isso é muito se a gente pensa numa caloria de um dia, né? Que a gente precisaria dividir. Mas, ao mesmo tempo, você come ali um Doritos, não enche nada. Daqui a pouco você tá com fome de novo e daí você vai fazer sua refeição, de fato. Então, não é mais comida, é mais calorias, né? E aí, a comida, então, ela vai se tornar essa busca, né? Por não só uma nutrição, mas por prazer, para principalmente regulação emocional, né? Fugir do tédio, da ansiedade, da inutilidade, aquela coisa assim, ah, não tenho nada para fazer, vou ali olhar a geladeira, né? Desconforto, tristeza, impotência. A comida ela está relacionada muito também com a disponibilidade, que é esse negócio do iFood ou da despensa. Então, sempre está ali para pegar, para beliscar, então se torna um recurso muito fácil. E com isso, naturalmente, né, a gente começa a ingerir mais. Por quê? Porque tá ali, eu não preciso fazer um grande esforço, né? Então, agora, partindo para essa parte, né, do processo de emagrecimento mesmo, uma das ideias mais equivocadas que a gente tem, mais comum, é que para ter sucesso, a gente precisa só olhar para o que a gente come. Não é esse, né, o processo. A Mi já trouxe essa questão da suplementação, que eu também amo falar, mas eu nem vou entrar muito, que vocês já tiveram. A questão do sono, tenho certeza que ela vai falar em algum momento também, então também não vou entrar. Mas são pontos, assim, fundamentais quando a gente pensa numa mudança de hábito, numa mudança de estilo de vida. E aí eu me dou conta, né, com essa frase aqui, né? A mudança de hábito, ela leva com ela uma mudança de processo, não uma busca por resultado. O que isso significa? O processo, ele não é um pedágio que a gente paga para chegar no resultado. Ele é a maneira que você escolhe caminhar. Ele é a maneira que, a partir desse caminhar, você chega num destino do seu interesse. Se eu tô aqui, né? Por que é importante eu falar isso para vocês? Porque do que adianta eu ir lá, contar todas as minhas calorias de fato e emagrecer, mas me deixar de lado? E aí, a hora que eu vejo, eu tô com uma distorção de imagem, eu tô com um transtorno alimentar, eu tô ali louca, surtada, porque eu só tô fazendo, e não tô nem parando para entender o que o meu corpo tá dizendo, o que eu preciso, qual é o ritmo que eu preciso seguir, né? Então, foquem muito nisso. O processo, ele não pode ser, vamos dizer assim, esse pedágio para chegar lá. Ele precisa ser a maneira que você escolhe passar e decide passar pela sua vida. Porque a partir de mudar essa mudança de processo que você consegue, de fato, ter um resultado duradouro. E não chegar lá e depois voltar para trás, porque na verdade você não mudou. Você só queria o resultado. Entendem? Então, o autoconhecimento, né, ele vai ser fundamental para a gente se blindando, né, e cuidando de algumas armadilhas que aparecem no meio do processo. O primeiro é prestar atenção. O que isso significa? Sair do automático, basicamente, né? Então, é mais ou menos assim. Se a gente nasce com aquele sistema de recompensa e saciedade organizados, o que faz ele descompensar que não é só esses alimentos hiperpalatáveis e tudo mais? É a gente fazer as coisas no automático. A nossa geração é a maior geração multitarefas, que está o tempo todo ocupado, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. E daí, assim, exemplo básico, quem já foi no cinema, pegou aquele balde de pipoca, quando viu, cadê a pipoca? Já tinha comido tudo. Acaba muito rápido. Por quê? Porque você está focado em outra coisa. E sempre que o nosso cérebro está focado em alguma coisa que você não precisa de atenção, por exemplo, comer, você sabe como é comer, já é um hábito. Então, você não precisa estar focado naquilo para fazer aquilo. Então, você está ali prestando atenção no filme, o que entra no automático? O comer. E na maioria das vezes é assim mesmo, né? Então, é parar de fazer as coisas ao mesmo tempo, parar de ser multitarefas, vamos dizer assim, e tirar esse momento, né, para prestar atenção em como você come, de que jeito você come, prestar atenção nos sinais do seu corpo. Parece uma coisa meio clichê, mas que se vocês aplicam na prática, muda completamente a maneira que vocês vão comer, a maneira que vocês olham a comida e a relação que vocês têm com ela. Porque entendendo o seu corpo, ouvindo o seu corpo, conseguindo ter esse momento de falar, olha, chega, para, aqui eu já estou satisfeita,
Percebe que você não está só prestando atenção, você está honrando você mesma, você está honrando os seus objetivos, você está escolhendo fazer dessa forma, né? E outra coisa que ajuda muito, muito, muito é a respiração, né? Que a gente pode trazer aqui também o mindfulness, né, Mi? Não sei se você vai falar sobre isso também, o mindful eating, que é quando a gente respira, até a questão assim, olha, eu acho que eu vou ir comer alguma coisa, mas espera aí, deixa eu parar e respirar um pouco. A respiração, ela vai ter uma conexão direta com o nosso sistema límbico cerebral. O que que isso faz? Eu consegui parar, de fato, me acalmar. Então, entra muito nessa questão do autocontrole, do controle dos impulsos. E depois eu escolher. Não é eu agir, tô com vontade de um chocolate, fui lá, peguei e comi. Não. Eu vou parar, eu vou, de fato, respirar. Meu, eu tô com vontade mesmo, deixa eu entender o que que o meu corpo tá pedindo, qual que é a minha necessidade. Calma. Aí eu decido, né? Passa por esse crivo da razão. O segundo ponto é descobrir qual a sua real necessidade. Vamos lá. Quando a gente pensa, né, na gordura de maneira geral, ela simbolicamente vai ter três funções. A primeira é proteção. E se a gente para analisar mesmo, qual que é a função da gordura no nosso corpo? Ser uma proteção térmica. Então, ela isola com o tecido adiposo, né? E assim a gente consegue ter ali mais calor no corpo e tudo mais. Então, se você se identifica, né, com essa questão da proteção, comece a se perguntar: do que você está se protegendo, né? O que que aconteceu na sua vida que você tem medo que aconteça novamente, né? Do que você está fugindo, né? Assim, isso, gente, obviamente é inconsciente. Então, é entender assim, olha, não é que, eu estou engordando porque, né, eu quero me proteger. Não. Comece a perceber se dentro da sua vida tem algo que tem essa função da proteção. Porque às vezes, sem perceber, você pode estar comendo e ingerindo para se proteger, sem perceber. O segundo ponto é destaque. Pensa comigo. Quanto mais a gente come, mais a gente fica maior, mais a gente aparece. Só que o que acontece aqui? Não é um destaque tipo assim, me olhe e quero aparecer. É um destaque de eu não preciso que as pessoas me vejam para eu falar que não tá tudo bem. Sabe aquela coisa de engolir as emoções, de fato? Então você engole, 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 com isso você fica maior. Poxa, alguém precisa ver que eu tô precisando de ajuda. E as pessoas não precisam parar para perguntar, você pode falar, né? Eu acho que é entender isso, olhar para essas emoções e fala, chora, se abre com alguém que é da sua confiança, desabafa com alguém, se for o caso. Eu falo assim, as pessoas seriam muito mais organizadas emocionalmente se elas escrevessem sobre o que elas sentem. Por quê? Porque o escrever, ele é super, hiper power terapêutico e ele dá vazão, sem julgamento nenhum, né? Porque vai estar só você e o papel ali, a tudo que está dentro de você. Então, pode ser um recurso que pode entrar no lugar da comida. Se tudo que eu faço eu como, então agora tudo que eu faço eu escrevo, primeiro, né? E aí, primeiro eu entendo o que está acontecendo e depois eu escolho o que fazer com isso, né? E o terceiro ponto é força, né? E então, mesma coisa das outras. Começa a se perguntar: por que que você precisa ser forte? O que que acontece que você não pode ser vulnerável? Que você não pode baixar a guarda? Precisa estar o tempo todo ali mantendo essa pose, quase um soldado, né? Então, quando a gente começa a mudar os questionamentos, talvez é ali que você vai começar a encontrar suas respostas, né? Principalmente eu falo pacientes, né? Quando eu atendia, que nesse momento não estou atendendo por causa da licença maternidade, mas quando trazem essas queixas, a gente consegue ver muito claramente que, assim, o problema do ganho de peso nunca é a comida. O problema do ganho de peso nunca é só o que você come ou como você come apenas, mas a necessidade que está por trás desse comer em excesso. A necessidade que está por trás, o sintoma que está por trás desse comer exagerado que quer tampar alguma coisinha que está ali, né? Seja para preencher um vazio, seja para se proteger, seja para alguém olhar e dar essa atenção, seja para parecer mais forte, quase um soldado ali. Então, é a gente começar a olhar qual necessidade está por trás desse comer. Por que que eu preciso me preencher com comida? O que de fato eu preciso na minha vida? Até tem estudos já que comprovam, assim, é muito curioso que mulheres que comem muito doce, falo mulheres porque, em geral, são públicos femininos que ingerem mais o doce, né? Que, de fato, precisavam mais de doçura na vida. Então, são relações que, assim, a gente não costuma ter esse olhar, né? Mais simbólico, mais para dentro, vamos dizer assim. Mas que talvez seja o momento de parar e olhar, né? Qual necessidade minha eu tenho preenchido com comida e que
não é a por ali, né? Não é esse o caminho, porque quando eu não olho para a minha necessidade real, na verdade eu crio outro problema. Agora eu preciso lidar com essa necessidade que ainda está ali porque ela não foi resolvida e mais com a questão do peso. Então é a gente ter esse olhar e assim, um olhar com carinho, um olhar sem julgamentos. Aqui não é, eu falo, não é um espaço para a gente falar, nossa, eu fiz errado, nossa, né? Eu devia ter feito diferente. Não, é o olhar para a gente olhar agora e falar existem outros caminhos. Eu não preciso continuar seguindo por esse, né? Então vamos lá. Opa, o terceiro ponto é trocar o que eu quero pelo que eu estou disposto, né? Esse também é muito legal, porque a gente tem uma mentalidade, né, que é assim, a gente só vai ser feliz quando tiver tudo do nosso gosto, tudo, né, fácil e tranquilo para a gente ir seguindo. E isso não é verdade. Qualquer coisa significativa que a gente fizer na nossa vida vai exigir algum sacrifício. Isso não precisa ser só no peso, gente. Podem pensar em qualquer situação. Olha, sei lá, aprender uma língua nova, manter um relacionamento. Muitas de vocês são casadas, eu até brinco. Tem hora que o marido a gente fala, a gente não quer que morre, mas a gente quer fritar no óleo, né? Mas passa, né? Eu falo, manter um relacionamento duradouro também é isso, a gente conseguir ir lidando, né, com os prós e os contras, vamos dizer assim. Então, tudo isso vai exigir a gente fazer essa autoanálise honesta e falar: o que que eu estou disposto a pagar para chegar lá? O que que eu estou disposta a mudar para ter esse resultado que eu quero, para conquistar esse objetivo, né? Então, vou dar um exemplo assim, bem besta. Ah, sei lá, eu não estou disposta a ficar sem chocolate. Então, eu vou pôr chocolate lá no meu plano alimentar todos os dias. Porque eu já sei que eu não estou disposta. É diferente de eu ficar assim, não, eu estou disposta a fazer tudo, nossa, eu vou dar tudo. E aí o que acontece? Na primeira oportunidade que você tem de comer chocolate, você come o chocolate e aí você se culpa, você se frustra, você fica mal com você mesma, porque você deu um passo maior que a perna. É realmente fazer, eu falo, o autoconhecimento verdadeiro não é aquele que vai virar e falar, não, olha, vamos fazer tudo, tudo bonitinho, tudo lindo, é luz, né? Não. O autoconhecimento verdadeiro é que olha para as nossas sombras, para aquilo que a gente não dá conta ainda, para as nossas limitações. Porque só olhando para as nossas limitações, a gente consegue fazer um plano adequado junto com elas. Né? A gente é ser humano, a gente vai falhar, isso é o natural. Mas a gente precisa ter esse momento, né, de ter essa autoanálise com honestidade para conseguir entender o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que eu quero fazer agora e o que eu não quero fazer agora. Essa semana eu tava no meu personal, né? E ele falou assim, Tawane, você tá louca? Porque, tipo, eu tô fazendo muito exercício agora nesse comecinho da segunda gravidez, né? Na primeira, eu cheguei a ganhar um tanto de peso bom. Falei, nessa eu não quero fazer tudo diferente, tal, tal, tal. Enfim. E daí ele falou assim: você tá louca, né? Tipo assim, você não para e tal. Eu falei, Fernando, eu preciso aproveitar tudo que eu tenho agora, que eu tô disposta. Por quê? Porque eu sei que daqui a pouquinho, com 5, 6 meses, eu já não vou estar com essa motivação toda. Eu já vou estar mais barriguda, mais pesada, mais cansada. Então, são fases. Não tem fase que a gente tá hiper power focada, que, nossa, é quase imparável. Tem fase que a gente não dá conta de fazer tão regrado, tão rígido. E tá tudo bem. Eu acho que é dentro dessas fases ir adequando o plano para seguir na mesma direção, né? Qual que é a mesma direção? Chegar lá onde é o resultado que você espera. Mas olha como o processo é diferente. É diferente de eu falar, não, eu vou dar 8 ou 80, né? Tudo de mim até eu chegar lá. Se não, não vale. Se não, né, eu vou abandonar. Não. É respeitar as fases que eu estou vivendo, buscando o melhor resultado que eu posso nas condições que eu tenho, né? E o quarto ponto é a mudança de mentalidade, né? O que acontece? Mudar a maneira que a gente pensa é um fator igualmente decisivo quando a gente pensa na perda de peso. Então, pode ser que você nem esteja consciente de como os seus pensamentos influenciam na maneira que você come. Mas, por exemplo, né? Vê se você já teve algum pensamento mais ou menos assim. Não tem problema comer mais pizza, porque eu tive um dia ruim. Então, eu vou comer mais um pedacinho, quer saber? Eu não vou pegar pesado comigo, vou comer um pouco mais. Ou, eu não posso recusar, né? Tá meu vô ali me oferecendo, gente, como é que eu vou falar não pra ele? Não, eu vou ter que comer. Ou ainda, né? Olha, eu sei que eu não deveria comer tudo isso, mas eu não consigo resistir, né? Por a gente não saber como reagir a esses pensamentos, provavelmente o que que a gente faz? Só acaba comendo mais que o planejado.
só libera, né? Por quê? Porque eu penso, e aí, naturalmente, eu tenho outro pensamento de sabotagem, que é, por exemplo, eu já errei, então vou comer o resto do dia errado, amanhã eu volto, né? E aí, se você continua por esse caminho, ainda pode ter tido outro pensamento, né? Que vai minar o quê? O seu autocontrole, que é, por exemplo, eu sou fraca, eu ultrapassei na dieta, eu errei de novo, eu nunca vou conseguir perder peso mesmo. Quer saber? Ai, cansei disso, sabe assim? Esse tipo de pensamento é uma criptonita para nossa autoconfiança. Por que que isso acontece? Porque são pensamentos que passam pela nossa mente sem a gente reagir, sem a gente questionar. E aí, eles começam a desmoralizar e dificultar a nossa volta para o caminho certo, né? A nossa volta certo, entendam, na busca do nosso objetivo, tá? Então, eles vão minar a nossa força de vontade, faz a gente cometer um erro após o outro. E quando você vê, uma coisa que era, sei lá, um pedaço de pizza a mais, então, virou uma pizza, um sorvete, depois uma outra sobremesa, e por aí vai virando uma bola de neve. A única forma, né, da gente perder peso e não voltar a ganhar a longo prazo é aprender a desafiar essas ideias prejudiciais. Porque elas são só isso, elas são ideias, elas não são verdades, né? Então, quando esses pensamentos surgem, a gente precisa de uma reação poderosa ali na hora para continuar seguindo o plano, né? Então, seja qual for a armadilha, que eu vou depois falar sobre as armadilhas, né, desse processo, você pode usar uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora, que é o nosso cartão de enfrentamento. Então, todas as vezes que vocês estiverem numa situação que vocês não souberem o que fazer, vocês façam um cartão de enfrentamento e vocês podem utilizar esse cartão para enfrentar a situação. Então, esse aqui é um exemplo, mas cada uma de vocês vai poder, podem tirar foto, tudo, para preencher as palavras em preto com algo da realidade de vocês. Então, por exemplo, agora provavelmente estou me sentindo ansiosa, com vontade de comer toda a barra de chocolate. Devo me lembrar que isso é resultado da minha crença de permissividade e acabo tendo pensamentos sabotadores. Já entendi que para mim é mais importante seguir o plano para alcançar resultados, então eu não vou ceder. Eu sei que é uma vontade momentânea e vai passar. Então, nesse momento, eu vou conversar com uma amiga. O que que isso significa? Significa que não é que eu vou me olhar e falar, não, agora esse cartão então resolveu tudo, né? Não, mas aqui a gente tem o problema, a gente tem como a gente se sente, a gente tem o que a gente quer fazer, né? Eu falo, a gente não faz tudo o que a gente quer. Então, tá, eu quero fazer isso, mas como para mim é mais importante aquilo, alcançar o resultado, eu vou fazer outra coisa. Então, eu já tenho um plano de ação. Eu não preciso ficar ali pensando, tá, mas o que que eu faço agora? Não, eu já sei o que fazer, né? Eu falo, na minha família, cara, é complicado, porque assim, a linguagem de amor é a comida, né? Então, almoço de domingo é na casa do meu avô, é aquela fartura de comida. E no começo, para mim, era muito difícil falar não. E aí, eu fiz o meu cartãozinho lá, para mim é mais importante. Então, eu vou dizer não, eu vou ouvir o comentário chato dele. Eu já sei que ele vai fazer. Mas é melhor ouvir um comentário e seguir. Aliás, o comentário dele não muda nada na minha vida, do que eu ir lá comer a mais, que não muda nada na vida dele, mas muda na minha, e não alcançar o que eu quero, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Aqui a gente vai ter como a gente se sente, qual o problema, qual a vontade, mas qual a decisão e o que você vai fazer em seguida. Então, facilita. Na hora H, você não vai precisar ficar pensando. Você vai simplesmente agir, porque você já vai ter o itinerário, tá? Vamos lá. Então, agora as armadilhas, né? A primeira armadilha é o 8 ou 80, ou o desespero. Por que que eu falo desespero? Porque todo mundo que é 8 ou 80, a hora que vê que a água bateu na bunda, quer dar tudo de si. Mas é igual fogo de palha, apaga muito rápido. Por quê? Porque o desespero, ele faz a gente se atropelar. Ele faz a gente pagar qualquer preço para chegar lá. Mas são preços que não valem. E por que que eles não valem? Porque eles não são duradouros. Então é aquela coisa assim, vou dar um exemplo que não é da alimentação, só para ficar claro. Eu quero um namorado. Aí eu vou lá e só para preencher esse lugar, eu ponho qualquer Zé Ruela ali, o cara nem me trata bem, nem é tão legal, mas eu quero um namorado. Então eu vou aceitar qualquer coisa que aparece só para pôr alguém ali. Hora que eu vejo, cara, eu tô infeliz, eu tô triste, era melhor estar sozinha mesmo, porque o cara não tem nada a ver. É isso que o desespero faz com a gente. Ele faz a gente abrir mão da nossa necessidade, da nossa essência, daquilo que faz sentido para nós,
só para chegar lá mais rápido. Mas olha como ele é enganoso, né? Ao invés da gente chegar mais rápido, o que que ele faz? Faz você ter uma impressão que você está indo rápido, mas ele te dá uma rasteira. E aí você volta. É aquela coisa de fazer, eu falo, né, o pessoal que faz dieta sem nutricionista, né, Mi? Quando chega na Nutri, você fala, meu Deus do céu, cara, por que você tá fazendo isso com você, né? Por quê? Porque a pessoa só vai na loucura, a dieta da maçã, a dieta do abacaxi, gente, assim, e tipo, pra quê? Né? A hora que você vê, tá pior que antes. Então, é isso que o 8 ou 80 faz, né? E então, quando o desespero bater, a gente precisa pensar o quê? Não sai aceitando qualquer coisa. A chave realmente é ter paciência, não pular etapas. Só assim a gente consegue um resultado que dure, né? E tem um conceito que eu gosto muito para usar com essa questão do 880, que é a imperfeição bem-sucedida. O que é a imperfeição bem-sucedida? Você não precisa ser perfeito para progredir. Você não precisa chegar no 100% para progredir. Você precisa ser constante e avançar na direção certa. Então, por exemplo, ia ser ótimo fazer 1 hora de exercício 5 vezes na semana. Mas hoje você pode fazer 3 vezes por 20 minutos. Faz 3 vezes por 20 minutos. Não tem problema ser mais ou menos do que deveria. O importante é o que dá para fazer, né? E isso é progredir imperfeitamente, é usar os meios que você tem dentro da sua realidade para ir em direção ao que você quer conquistar. Então, é isso. A segunda armadilha aí, são as relações sociais, né? Sempre vai ter um amigo que faz piada com a nossa alimentação, que dá uma forçada na barra ali, ai, toma só uma cerveja, come só um brigadeiro, né? Você não precisa ser tão rígido, você não precisa seguir, ó, você tá bem, para que que você tá fazendo tudo isso, né? E aí, por medo de desagradar, ou simplesmente por não saber reagir a essa pressão, né? Às vezes a gente acaba cedendo. E esses comentários ácidos, né? Eles começam a colocar em segundo plano aquilo que a gente realmente quer. E sabe, assim, qual que é a realidade desse movimento, né? Mudar incomoda. Porque quando você muda, você não tá só deixando claro o que você quer, que você decidiu, que você vai ficar melhor. Mas você tá deixando claro que o outro não tá fazendo. Então, é muito assim. Quando eu movimento todo o meio que eu tô. E naturalmente isso incomoda, porque a nossa tendência, lembra lá no comecinho, é voltar a equilibrar, é voltar à homeostase. Quando eu mudo, eu faço isso aqui. E daí, ou as pessoas fazem isso aqui, ou elas ficam aqui reclamando de você estar aqui. Então, quando essas situações surgirem, né? O que que vocês precisam se perguntar? Eu vou continuar priorizando agradar o outro e ser infiel comigo? E ser infiel com a minha melhor versão, com aquilo que eu quero, que eu sei que eu tô dando conta agora, só porque o outro vai fazer bico, vai ficar chateado, enfim, né? Qual escolha mais te aproxima do seu resultado, né? O poder que a gente dá ao outro de escolher as nossas ações é muito grande, percebe? E é por isso que, né, é você quem vai colher as consequências. A história que eu falei do meu avô. Cara, o que que muda na vida de qualquer pessoa eu comer ou não a mais? Nada. Mas na minha muda. De qualquer outra pessoa não muda nada, mas na minha muda. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu preciso escolher. O que que eu vou priorizar, né? O que eu quero, o que faz bem para mim. E aqui, deixando claro, o que eu quero não é um egoísmo, né, gente? A gente não tá fazendo mal para ninguém. Você só não está cedendo a uma pressão de comer. Ou eu vou escolher agradar o outro, que assim, não vai mudar nada na vida dele, tá comendo mais, né? Então, eu vou começar a trazer essa consciência e esse limite, principalmente, né? Porque quando a gente coloca, eu falo, quando a gente coloca um limite, só tem uma pessoa que não gosta, aquela que não pode mais passar por ele, né? Então vamos lá. A terceira armadilha é a flexibilidade versus a permissividade. Ser flexível é se adaptar às situações que surgem pelo caminho, né? E ali compreendendo que, assim, às vezes a gente vai tropeçar, às vezes a gente vai errar, vai sair do plano, mas que tá tudo bem, é olhar com um olhar realmente de compaixão e não de julgamento, né? Já a permissividade, por outro lado, é aquela chutada de balde, né? Eu falo, é o já que. Já que eu comi na quinta, eu só volto segunda-feira, então, né? Já que eu tenho um aniversário, eu vou fazer um dia do lixo nesse aniversário, comer tudo que eu tenho vontade, sem crivo nenhum, e depois eu volto, né? Ou, já que eu não consegui mesmo, vou deixar pra lá e é isso aí.
É necessário que a gente levar em consideração também a nossa história de vida, né? Por quê? Porque dentro da nossa história de vida, a gente já tem alguns vícios, né, de comportamento mesmo. A gente já aprendeu algumas coisas ali ao longo da vida. E é difícil mudar, né? E essa mudança, ela sempre vai precisar da flexibilidade. Porque senão, quando um erro acontece, eu já quero abandonar tudo. Se eu não sou flexível, eu quebro. Então, essa que é a verdade, né? A gente precisa pensar não no erro que a gente cometeu, mas gastar essa energia, no que a gente pode fazer. Mas o que que acontece na prática? Eu vou lá, vou inventar, fui no aniversário, comi a mais. Daí eu fico me martirizando, eu fico ali me culpando, eu fico ali, poxa, por que que não foi do outro jeito? Por que que eu não fiz tal coisa? Não, a flexibilidade é, cara, aconteceu isso, em seguida, agora, voltei. É isso, entendi, ó. Saí um pouquinho do caminho, voltei. A permissividade, não. A permissividade, então, então deixa pra lá, vou só comer tudo, né? E eu vi um post esses dias atrás, que, assim, eu achei meio forte, né? Que é assim, você não é uma lata de lixo, né? Pra comer até acabar. Você não tá aguentando, mas para rapar o prato. Pra comer ali a comida do filho, que às vezes sobra, né? Pra forçar, mesmo que não tá cabendo. Não é. Você é um corpo, um ser humano. Ah, mas vai jogar fora. Sim, vai jogar. Entre jogar para dentro, que não tá cabendo mais, não faz sentido, não vai ter nutriente, não é nada disso, né? Ou jogar fora. Qual o sentido, né, de ficar jogando tudo para dentro, vamos colocar assim, né? E voltando à flexibilidade e à permissividade, a gente entendeu o quê? Que vão existir exceções, mas que se elas forem exceções, elas só vão tornar o processo mais leve, mais prazeroso, mais legal, né? Desde que elas sejam exceções, porque daí ela não vai atrapalhar o seu objetivo, né? A quarta armadilha é a comparação. Gente, comparação serve para produto, para pessoas não. E por quê? Eu consigo pegar, por exemplo, ai, nem foi planejado, mas tá aqui. Essas duas garrafas, né? São duas garrafas, têm a mesma função, tudo, mas uma é muito mais linda que a outra, né? Tipo, eu nem gosto de laranja. Então, obviamente, eu consigo, não, essa aqui é feia, não quero. E essa aqui eu achei linda, quero. Pronto, consigo ter esse crivo. Por quê? Porque são coisas iguais que eu consigo equiparar e escolher. Agora, tem alguma outra Michelle no mundo? Tem alguma outra Tânia no mundo? Alguma outra Gisele no mundo? Não tem. Pode até ter alguém parecido, mas não tem ninguém como você. Ninguém. Então, se nós somos únicos, o que faz a gente ficar se comparando com os outros? Muitas vezes, sem entender o que esse outro quer, sem entender o preço que esse outro está pagando, que às vezes é até a sanidade, sem entender o que que esse outro está fazendo para chegar lá, que às vezes não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua essência, não tem nada a ver com seus valores. Então, assim, sempre que você se pegar se comparando com qualquer pessoa, seja nos resultados, fulana perdeu mais que eu, ou fulana é mais disciplinada que eu, ou fulana é mais nova que eu, para, olha para o seu processo e fala, o que fulana faz não importa. O que importa é o que você faz, dentro do que você pode fazer. Porque às vezes, mesmo que você faz, mas ainda não é suficiente. Para a sua realidade hoje, pode ser que seja. É o que você dá conta de fazer hoje, né? Então, mais uma vez, é olhar para essa questão das fases, respeitar essa adaptação, respeitar o seu tempo e entender que dentro da minha realidade, o tanto que eu consigo dar nesse momento é esse. Pode ser diferente de fulano e ciclana. E beleza. A vida não é uma corrida de quem chega mais rápido, né? Mas de quem continua andando, né? Quem continua andando. A nossa quinta armadilha é a culpa e o auto-julgamento, né? Eu tava vendo umas fotos minhas antigas esses dias e eu falei, meu Deus, como eu tava bonita, como eu tava magra, né? Falou antes do pós-parto, né, gente? E daí, de repente, eu já me dei conta, assim, a minha mente tá jogando contra mim. A nossa mente é muito esperta, né? Ela fica comparando a gente com a gente mesma, né? Então, com uma Tawane ali de 3, 4 anos atrás. E você quer saber o que é pior? Naquela época eu também não achava que eu tava linda, não. Eu também me comparava comigo, eu também achava que eu tinha que ser mais, 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 né? E aí, eu parei e me perguntei assim, até quando eu vou ficar, eu vou viver, né, achando que eu já fui melhor?
ou que eu posso ser muito melhor do que eu sou hoje, né? Ou finalmente, sei lá, mês que vem eu vou estar do jeito que eu quero, né? O auto-julgamento, ele faz isso. Ele faz a gente se sentir insuficiente, né? Ele prende a gente em ideias abstratas, ou seja, sabe aquele looping mental, que parece que não acaba nunca, né? Que a gente só vai poder ser feliz, só vai poder ser realizada, só vai poder se sentir bem quando algo acontecer, quando o nosso resultado chegar. Antes disso, não, eu tenho que ficar me punindo, né? Então, quando a gente. Mas o que acontece, né? Eu falo, quando a gente chega lá, a nossa mente esperta, ela arruma outra coisa para se queixar. Então, se antes era perder peso, aí depois vai ser, sei lá, uma flacidez, ou, não, o rosto, eu preciso de uma harmonização, né? Não sei. Mas ela te torna juíza e te torna ré, né? E qual que é a sentença, né? Ela não tem data para acabar. Ela te torna refém de você mesmo. E com isso, Total. pode falar. Desculpa interromper um pouquinho, mas como acontece muito, eu quero falar que principalmente as mulheres, elas ficam se comparando com uma versão delas que não existe mais e que graças a Deus não existe mais, porque é ficar olhando para ela quando ela era adolescente. Então, assim, primeiro que o corpo, taxa hormonal, comprometimento Uhum. com a vida, não dá para comparar, mas ela compara o corpo dela hoje com o corpo dela na adolescência. O corpo com quando ela não tinha filhos, que também é outra coisa completamente diferente. O seu comprometimento, os seus compromissos, né? O que você tem aí, toda essa mudança anatômica de fato que acontece com o nosso corpo pós-gestação, não vai ser mais como era antes. Não estou falando que está todo mundo fadada a ter um fim cruel, não é isso, pelo contrário. Eu acho que a mulher fica muito mais bonita, acende uma coisa dentro dela que melhora, e com a evolução, com amadurecimento, com crescimento, com o processo de envelhecimento mesmo, até para a gente conseguir envelhecer com o mínimo de sanidade mental, é, parar com, se comparar com os outros é isso, não tem como, já, né? E em tempos de redes sociais, muitas vezes você está comparando com algo que não existe nem E do é lado de real. lá, não Uhum. existe nem do lado de lá mesmo. Então, Uhum. já vamos mudar, não dá nem para, não vamos gastar nem tempo com essa pauta, mas Sim. com você mesma, em uma versão que já foi, que não viveu tudo que você viveu, não tem, sabe? A história que você tem não é mais a mesma. Então, eu queria falar muito dessa questão anatômica mesmo, nessa nossa Sim. evolução anatômica, sabe? É isso. E até me, por exemplo, depois que eu tive o TEL, eu falo, gente, eu tive um pouco de estria na lateral, assim, da barriga, né? Sabe, dos ladinhos? Meu, na última semana, faltando assim 2 dias para eu ganhar ele, saiu um monte de estria bem no meio da minha barriga, né? Eu lembro quando eu vi a primeira vez, assim, gente, eu chorei muito. Eu falei, meu, eu não acredito nisso, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, né? Tipo, que raiva e tal. Mas eu falo, é o primeiro momento que a gente se depara com essa mudança, né? Cara, 1 hora depois eu falei, meu, são marcas de amor, né? Não quer dizer que eu vou olhar e vou amar, nossa, que lindo essa estria. Não, mas é entender a história que ela tem dentro do meu corpo, né? Por exemplo, de gerar um bebê, de gerar um filho, né? Quando a gente consegue olhar para esse a mais, não é a gente continuar do jeito que a gente tá e falar, beleza, eu vou me aceitar assim, acabou. Não é. Mas é entender, tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente não consegue. E o que a gente não consegue, a gente precisa ter esse olhar de cuidado, esse olhar de carinho, esse olhar, né, de compaixão mesmo. Eu falo, até já ia entrar nisso, né? Qual que é a nossa ferramenta para combater a culpa e o auto-julgamento? A autocompaixão. Que não é você olhar e falar, não, mesmo assim eu tô linda, tá tudo bem, tudo perfeito. Não é. É você olhar e falar, cara, né? Essa estria para mim, eu falei, que feia, não gostei. Mas, apesar dela, tem a coisa que eu mais amo na minha vida, que é meu filho. Então, assim, percebe que não para ali, né? Não para ali. Então, poxa, eu contando já para as meninas, abrindo um pouco. Meu pai morreu faz 3 anos, né? E ele ficou 7 meses internado, e nesses 7 meses ele ficou em coma.
E nesses 7 meses, eu tava indo super bem, eu tava, tipo, no meu melhor momento, tá? Em relação a eu, com o meu corpo e tal. E daí, de repente, naturalmente, né? Foi muito estressante tudo que aconteceu. Então, eu entrei num nível de estresse crônico mesmo. E aí, o que acontece? No estresse agudo, você emagrece normalmente, mas no estresse crônico, você engorda. E aí, naturalmente, meio que dei uma descompensada, ganhei bastante peso, né? A Mi tá por dentro, que ela acompanhou toda a história. E tá, passou. Depois eu voltei, né? Ele faleceu, aí a gente digere, né? Passa pelo luto, enfim. Por que que eu tô contando tudo isso? Imagina se eu olho para essa minha história e falo, meu Deus, como que eu deixei eu engordar? Não, como assim? Eu devia ter seguido o plano, eu devia ter feito isso. Olha aí o que eu fiz comigo. Não existe isso. Se a gente pega só o corpo ou só a história, não bate, né? É apesar do corpo existe uma história. Não é que você tá, como você disse, né, meio fadado a continuar assim ou não poder melhorar, ou é isso, pronto, acabou. Mas cara, dentro daquele momento, era o recurso que eu tinha. A comida era um recurso que eu tinha e um recurso que eu usei ali, porque eu tava pirando, né? Então, claro, a gente vai conseguindo ajustamentos saudáveis, né, e tudo mais ao longo da nossa vida. Mas existem momentos que a gente não dá conta, e tudo bem, né? E tudo bem olhar para isso, e tudo bem passar por isso, e entender que, assim, nós somos seres humanos, né? E isso vai acontecer. A gente colocar uma régua para a gente de perfeição alta demais, só vai fazer a gente se frustrar, porque a gente vai cair, não é, talvez, não vai acontecer isso. E por que que vai acontecer isso? Porque a gente é ser humano, né? Até tem um livro, vou dar a dica depois no final da aula, mas já adiantando, que se chama Autocompaixão. Eu sempre indico ele, porque ele é muito bom mesmo. E tem um pedaço lá que ele fala, né? Tá bom, aonde que tá escrito, cadê o contrato que você assinou, que fala que você tem que ser perfeito, né? Que fala que você não pode errar e que você tem que seguir até a vida redondinha, né? Não existe isso. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a gente, né? Não é florear a nossa vida, mas trazer para a realidade as dificuldades que também são reais, tanto quanto, né, as coisas boas. E para a gente finalizando, né, a gente não tem que mudar porque a gente se odeia, a gente tem que mudar porque a gente se ama, né? Eu falo que entender o processo e o sacrifício que ele exige, né? A mudança de escolhas, a mudança de hábitos, a gente falar não para o prazer imediato, e sim, né, para aquele prazer duradouro, tardio, que às vezes a gente passa um perrengue para chegar lá, né? Mas é entender que ele vai trazer benefícios não só para o nosso corpo, mas para a nossa vida, né? Não é só um sabor ali que vai durar poucos segundos na nossa boca, mas são resultados que vão trazer mudanças efetivas na maneira como a gente vive. Então, se você está mudando, né? Porque você tem que mudar porque você quer dar ao seu corpo, a você mesmo, e as pessoas que você ama, a sua melhor versão. O que que é a sua melhor versão? Não é só a sua versão mais bonita, que eu sei que muitas de nós buscam por isso, mas é a sua versão mais saudável, mais disposta, mais feliz, mais realizada, mais leve, literalmente, né, na forma de viver. E eu falo, essa frase é muito importante também, né? O resultado, ele é importante, mas a maneira que você chega lá é mais ainda, né? Quando você chegar lá, você tem que olhar para trás e falar, cara, eu arraso, né? Eu sou top, eu cheguei até aqui da melhor forma que eu poderia, eu cheguei até aqui respeitando as pessoas, não surtando, respeitando a mim mesma, me honrando, entendendo, né, que a liberdade não é eu fazer o que eu quero, mas é eu fazer muitas vezes o que eu não quero, porque eu entendo que esse caminho é mais importante, eu entendo que esse caminho é o que me leva a um lugar que eu quero. Enquanto quando a gente só faz o que a gente quer, a gente vira refém, né? A gente vira refém da comida, a gente vira refém da bebida, a gente vira até refém da preguiça, né? E aí quando você vê, você não vai a lugar nenhum, porque você só fez o que você quis. Então, é realmente olhar para esse caminho e mudar o processo, né? Não é só chegar lá, mas mudar a maneira que você caminha. E só para finalizar, ó, Mi, consegui bater a 1 hora, hein? Não passou. Falou eu e a Michelle, gente, se deixar é a manhã inteira. Eu deixo esses 4 livros, tá? Esses 3 primeiros são mais relacionados à questão alimentar mesmo, assim, é bem focado nisso. O Armadilhas da Dieta, até,
ele é bem prático. Então, assim, por exemplo, tem a questão Tem bastante ferramenta, né? Isso, bastante mesmo, assim. A gente acha que ele vai falar de uma coisa, mas ele fala de outra, né? Não é que ele tá falando mal das dietas, ele vai te ajudar a seguir o plano, ele te dá 1000 situações e 1000 formas de você reagir a elas. É bem interessante. O Você Tem Fome de Quê? Já indicou, Mi? Já a gente fez um clube de leitura com ele. Ah, Ele já ele é teve no clube de leitura Ah, então as meninas já estão inteiradas. Ah, ele é ótimo, eu adoro ele também. Esse O Peso das Dietas, ele muda um pouco essa questão da mentalidade da dieta, dessa rigidez e tudo mais. Então, eu também gosto bastante de indicar nesse também. processo, né? A linguagem é bem fácil também, né, Mi? Sim, sim, gosto E bastante desse da Sophie. Sim, e a autocompaixão, que é esse que eu falei, ele também vai trazer daí mais a questão emocional mesmo, não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com comida e nada do gênero. Realmente é para você aprender a olhar para você de forma diferente, né? E como eu falei, esse é um ponto fundamental para a gente passar por qualquer situação, né? E eu falo pela questão alimentar mais ainda, porque eu falo assim, ó, qualquer outra, entre aspas, droga, a gente consegue cuidar de uma maneira muito mais fácil, entre aspas, né, gente? Por favor. Por quê? Porque, por exemplo, se o meu problema é cerveja, eu posso nunca mais beber cerveja na vida. Se o meu problema é cigarro, eu posso nunca mais fumar na vida. Eu posso me afastar de tudo que tem a ver com isso. Da comida, não. Eu preciso Não. comer para sobreviver. A comida, ela tem valor social, lembram? Então, assim, vai muito, muito além do só vou comer menos ou vou cuidar das calorias, né? Porque você precisa estar em contato, entre aspas, com a sua droga. Você precisa estar em contato com aquilo que é difícil para você, com o seu calcanhar de Aquiles. Então a gente precisa mudar a forma como a gente olha para o processo, como a gente olha para a gente, como a gente decide caminhar. Aí sim, a gente caminha direito, vamos dizer. E, e é isto. Vou, quer tirar Maravilhoso. para de compartilhar. Prontinho. Exatamente isso, meninas. E volta um pouquinho, eu até falei em uma frase na semana passada, né? A gente vai entrar em contato com várias estratégias alimentares. Essas estratégias eu quero que, enquanto a gente estiver fazendo, que vocês apliquem muito como uma ferramenta, mais um recurso de autoconhecimento, entender o que funciona para você, o que não funciona, né? E que todo esse processo aí que a gente vai começar, que a gente já está começando, já começamos a partir da semana passada, sirva de gatilho para essa transformação e essa mudança. Porque vocês estão em busca de um ser uma pessoa diferente, né? Mudar alguma coisa em vocês. Então, mas para esse ser, a gente precisa fazer, sabe? Para daí a gente ser. Então, é sobre o processo. Eu preciso viver esse processo. Eu preciso me transformar em uma pessoa, né? Fazer, para daí eu ter esse resultado. Se eu pular todo o caminho e vou só no ter, é onde eu me mato nas estratégias alimentares. Vou chegar onde eu quero, porque se eu estou fazendo, estou dedicada, eu vou chegar. Mas se eu não transformar o meu ser, eu não vou manter aquele resultado. E eu não estou aqui para enganar ninguém, falei disso desde o nosso primeiro encontro. Então, é um processo de autoconhecimento, de a gente aplicar todas as ferramentas, né? E entender quais são os nossos gatilhos para que todos os resultados sejam permanentes. Então, mexer com esse nosso ser, quem a gente é mesmo. Eu falo, a gente tem a tendência, Mi, ou de se poupar, que é aquela coisa de, ah, não, mas eu vou ficar sem isso mesmo, ai, não quero, eu quero, né, tal coisa. Ou de se punir, que é, por que que eu não Sim, fiz? Eu deveria ter feito diferente, eu deveria fazer tal coisa. E nenhum dos caminhos é efetivo, porque um te mantém na inércia e o outro, até, ele te engana. Ele faz você achar que tá indo, mas logo você volta, porque é o que eu falei, é sim. aquela régua da perfeição, né? Então, o caminho é, né, a gente entender quem a gente quer se tornar, de que forma que a gente pode fazer isso, e entender que o processo, ele não é reto, ele é cheio de curvas, né? E que, eu falo, é uma frase clichê, É mas eu o acho que picos e daí, vales. isso, os picos e vales, exatamente. Mas que a gente ir se respeitando no caminho. Quando a gente está se respeitando, a gente honra o que a gente se compromete. Porque daí eu tô me comprometendo comigo, eu tô prometendo para mim, né? Cara, se a gente não for fiel com a gente vai ser fiel com o quê na nossa vida, né?
Isso não é se punir, isso é, eu posso escolher, né? Qual que é o nosso maior poder? Poder escolher, sempre. Às vezes a gente esquece que a gente pode, a gente fala, não, não tem escolha, você tem. Pode ser que as consequências de escolher outra coisa sejam grandes, né? Gere um burburinho, gere um desagrado, mas você pode escolher, né? E aí é entender qual preço você quer pagar, de qual escolha você quer, né, seguir ali. E acho que é isso. Maravilhoso. Alguém quer perguntar alguma coisa para tal, quer falar, quer compartilhar alguma coisa? Todo mundo assim com a cara pensando hoje, Pensando no Tauane. pensativo hoje. É, acabou com o sábado da galera. Tal, eu quero te agradecer. Eu acho que principalmente quando a gente é mãe, nasce uma culpa muito grande na nossa mente. E isso eu acho que é o primeiro detalhe que a gente precisa se cuidar, parar de Uhum. se culpar e entender que a gente pode ser melhor sem ficar olhando para trás no que a gente fez de errado. É a gente se concentrar no presente e deixar o passado de lado, que ele já aconteceu, e tirar o peso do futuro, que é a ansiedade que a gente sente em querer ser melhor, mas eu tenho que me concentrar no presente. Então, isso que você falou hoje pra gente foi perfeito. Obrigada. Eu acho que Obrigada. a gente como mãe, Vivian, a gente Sim, faz o melhor que a gente pode com os recursos e as ferramentas que a gente tem ali naquele momento. Então, sim. muitas vezes a gente começa a aprender, entender algumas coisas depois, e o primeiro pensamento, eu acho que de toda mãe é assim: meu Deus, mas eu não fiz isso, fiz assado, fiz assim, fiz assado. E é isso, quando a gente tem meio que como um mantra, e quando a gente usa esse mantra com os nossos pais, a gente consegue até manter muito mais aquele mandamento de honrar pai e mãe. Porque quando a gente entende que já parte deles, que eles fizeram o melhor que eles puderam, com os recursos e com as ferramentas que eles tinham ali naquele momento, a gente libera eles, né? Que isso pode gerar um impacto, inclusive, na nossa alimentação. E também trabalha com essa questão da autocompaixão. Tá, eu era aquela, hoje eu sei isso daqui, a partir de agora, o que que eu consigo fazer? Isso é o melhor que eu posso hoje, porque provavelmente amanhã, a gente está aí no processo de evolução, eu vou ser melhor, mas hoje eu fiz o melhor que eu podia, entende? Eu gosto muito de falar isso, inclusive, para treino. Tem dia que eu vou treinar e eu tô zero vontade, mas eu vou pelo hábito, eu tô habituada agora aí. Então eu vou lá e vou fazer o melhor que eu posso naquele dia. E naquele dia não é o meu melhor, eu sei que não é o meu melhor, mas eu fui lá e fiz, e tá feito. Fala aí, tal. É isso mesmo, eu falo, isso é a imperfeição bem-sucedida, né? É a gente continuar buscando essa direção, entendendo que o nosso melhor muda todos os dias, né? Tem dia que a gente tá disposta, bem e tal, tem dia que a gente tá acabada, né? Eu falo, gente, tem noite aqui que o Theo não dorme a noite inteira. Obviamente, eu vou treinar morrendo, né? Eu vou, mas vou morrendo. E aí, é o meu melhor? Não é, mas é o melhor que eu tenho hoje, né? Em relação a questão da culpa, né? E da gente olhar para trás é também honrar sua história, sabe? Não é também principalmente focar no presente daqui para frente, porque a gente pode, né, escolher outros caminhos, entender para onde a gente quer seguir, mas entender que naquele momento você também deu o seu melhor. É o mesmo de hoje? Não, por quê? Porque hoje você sabe muito mais, você tá mais madura, você aprendeu alguma coisa nova, né? Lá você não sabia. Eu falo, gente, ó, o Theo teve refluxo, né, no primeiro mês de vida. Cara, ele chorou 45 dias sem parar. Ele chorava 24 horas por dia. Tipo assim, era enlouquecedor. E óbvio, eu, né, eu sou bem colérica, assim, determinada e tal. Eu falava, gente, Não vou eu chegava na julgar. médica já cuspindo fogo, né, porque eu queria resolver o problema dele. Mas tem coisas que a gente não pode resolver. Tem coisas que a gente tem que respeitar. Eu falo, cara, essa minha gestação do Theo realmente foi para eu trabalhar a minha paciência, para eu trabalhar o respeito ao processo, o respeito às limitações que a vida nos dá, o mundo nos dá. A gente, mesmo que a gente queira, a gente não tem o poder de solucionar tudo, a gente não tem o poder de cuidar de tudo. Não tenho Na controle maioria de das vezes, tudo. não, a nossa parte é muito pouco. Então a gente tem que entender que, cara,
eu fiz tudo que eu podia naquele momento. Resolveu? Não. Hoje em dia, graças a Deus, resolveu. Mas naquela época, resolveu é nada. Mas foi tudo que eu pude dar, né? Então, é entender isso. Olhar para o meu passado e falar, cara, eu fiz o que eu pude. Né? Eu não fui lá, não, vou deixar o nenê chorando, sei lá, né? Em relação à maternidade. Mas isso em qualquer assunto. Eu fiz o que eu pude. Se eu pudesse ter feito mais, faria. Isso até em relação aos nossos vícios, sabe? Às vezes falar, não, mas eu era uma preguiçosa. Tá, naquele momento era a forma que você sabia lidar com a preguiça. Você não conseguia lidar de outra forma. Ninguém quer estar de uma forma ruim. Ninguém quer escolher conscientemente, não, ó, isso aqui vai me fazer mal e eu vou fazer. Ninguém. Então, quando a gente se dá conta disso, mesmo sendo um comportamento ruim, mesmo sendo uma escolha, foi o que eu pude dar naquele momento. Hoje eu tenho outros recursos e eu posso e vou escolher diferente, porque eu sei que não me faz bem. Mas naquela época foi o que eu pude dar. E eu vou respeitar isso. Pronto. Até porque eu falo, gente, se a gente ficar brigando com a gente, mudasse alguma coisa, né? Mas não muda. Então é melhor que a gente possa se perdoar, olhar mesmo com esse olhar de compaixão e focar no a partir de agora. Isso mesmo. Mais alguém, gente? Finalizamos. Quero saber quem que cumpriu o desafio da semana. Por falar isso tudo, quero saber quem cumpriu o desafio dessa semana. Quem comeu as frutas, quem bebeu água. Gi, conseguiu? Consegui, Mi, consegui. O exercício 2 vezes na semana eu fiz fora, deu bom. Os outros dias foi meio assim, dividindo o aparelho com a filha, puxando, fazendo Aham. mais ou menos em casa, mas a gente tentou alguma coisa. Mas 2 vezes 5 minutos foi. todo dia. 5 É, minutos, hein? E aí, quem mais, gente, conseguiu os desafios da semana? Essa semana nós seguimos. A gente melhora essa semana, hein? Tânia, conseguiu? Muito bem, muito bem. Essa semana a gente Foi continua. foi Foi, desafiador, né? Michele. Foi, mas foi bom porque a família inteira entrou nas frutas Gente, junto. muito bom. Faz diferença. Faz, faz, e o objetivo é esse, ninguém tira nada agora, a gente só coloca. Eu falei para elas, tal, essa semana eram 2 litros de água, 3 frutas e 5 minutos de movimento no corpo. Não é nem atividade física, é movimentar o corpo, seja como for, entende? E parece muito simples, né? Parece que é um negocinho assim, mas não é. E é isso, meninas, vocês estão colocando em prática e aplica esse autoconhecimento, percebe quais são as dificuldades, porque aqui no oral é tudo muito fluido, tudo muito fácil, mas e aí, na hora que a gente vai para a prática, para a ação, de fato é, não é? O que que vocês conseguem aprender com isso? O que que vocês conseguem perceber, né? E quando coloca em ação, o que vocês percebem também? Como que fica o corpo de vocês quando vocês conseguem beber a meta de água por dia, né? Ou consegue comer essas frutas? Como que é esse corpo? Como que ficou o intestino? Como que fica a saciedade? Entende? Então, vão aplicando e percebendo tudo. Vamos fazer uma foto, todo mundo? Vou pedir para as meninas Vamos. abrirem a câmera, quem puder fazer aquela foto. Eu tenho que fazer foto no começo, gente. É verdade, Mi. A gente sempre esquece. Sempre, porque a gente gosta de falar, a gente quer o quê? Sim. Falar. Hora que Cadê? vê, Sorriso, gente. Aê! Hoje nós ficamos então por aqui. Tawane, mais uma vez maravilhoso, não preciso nem dizer. Amei, muito obrigada. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sábado que vem nós começamos de fato o Start. Estejam presentes aqui, porque eu vou vir com estratégia alimentar, vou explicar como que vai ser nossa semana aqui, ó. É babado. Se preparem essa semana, porque a primeira semana do Start é babado. Não estou aqui para enganar ninguém, não. E não esqueçam, medidas, foto, pesa, já começou, gente. Começou sábado passado, combinado? vamos arrasar, meninas. Isso aí. Beijo Super para beijo. todas. Obrigada, Mi. Obrigada a você. Beijo para todas. Fiquem com Deus.
Um fim de semana incrível. Sábado que vem nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-caverna, hein? Beijo!